É, família Palmeiras 90 mais, depois dessa final broxante, acho que esse termo a gente pode utilizar, né? O Palmeiras começou a se coçar, né? E tava na hora mesmo, né? Para esse vídeo ficar melhor para você assistir, eu dividi ele em três grandes blocos, como já é de praxe aqui no canal. Nós vamos falar de mercado da bola, Dario Herrera, o árbitro da final, e no final vamos falar sobre a sequência do Brasileirão do Palmeiras. Primeiro nome sendo especulado é o do zagueiro Vitão, que hoje tá no Internacional. Me diz nos comentários se você aprova essa contratação, porque tem mais vários nomes que estão sendo especulados do nada, tá? Esses nomes todos pipocaram na imprensa e você sabe, a matéria que a gente passa aqui tem fonte. Nós vamos falar a fonte de todos os casos aqui e é óbvio que é uma especulação. Então não estou dizendo que o Palmeiras vai contratar, mas o Internacional tem interesse na venda do zagueiro Vitão e estipulou preço, tá? O valor estipulado é de 95 milhões de reais. Os caras estão dando uma viajada, né? O Palmeiras tem até interesse no Vitão, tá? E a informação é do setorista Rafael Leitão. Eu quero te fazer uma pergunta. 95 milhões de reais é óbvio que o Internacional está inflacionando o preço para vender mais barato. Não tem como, né? Não tem condição nenhuma de um clube pagar esse valor. Mas vamos lá. O Palmeiras tem interesse no zagueiro, foi o Palmeiras que revelou o Vitão, né? E a gente tem uma peça no banco de reservas chamada Benedetti. O Benedetti entrou contra o Grêmio e se mostrou um zagueiro muito mais sólido do que o Mikael. Faz sentido investir 95 milhões num zagueiro, 25 anos, tá? Ok? Bom futebol, mas assim, que, sabe, chegaria para ser mais um? Na minha opinião, não, e eu acho que o Palmeiras vai ser maluco se fizer isso. Qualquer tipo de novidade a respeito dessa situação a gente vai trazer, até porque o Inter está correndo risco de ser rebaixado. E se for rebaixado, o Vitão não vai ficar no Internacional. Me diz nos comentários a sua opinião, meu irmão, porque agora sim, especulação pesada, tá? Everton Cebolinha, em entrevista ao ESPN, disse que o Palmeiras e outros 5 clubes no Brasil sondaram a contratação dele. Tudo bem, ele fechou, obviamente, com o Flamengo, mas o contrato dele se encerra no final de 2026. Você tem noção do que isso significa? Vou te explicar. Se o contrato dele fecha em dezembro de 2026, a última oportunidade que o Flamengo tem para negociar o jogador ou renovar o contrato é agora em janeiro. Porque quando der 6 meses, ele pode sair de graça para qualquer clube, tá? O Besiktas está acompanhando de perto, junto do Palmeiras, essa possibilidade. E é claro, o Palmeiras tem muito interesse, muito. O Flamengo não vai facilitar nenhum posicionamento do Palmeiras. Mas veja, ó, olha que interessante isso. O Palmeiras tem por característica de negociação tentar contratar jogador quando o final do contrato está próximo, né? E aí qual que era a expectativa? Que ele passasse os 6 meses e que aí sim o Palmeiras fizesse uma proposta com um plano de carreira para ele. Do tipo assim, Cebolinha vem, fica com a gente aqui 3, 4, 5 anos, né? Ganha estabilidade, vai para a seleção brasileira. Esse era o projeto. Então o Palmeiras está vendendo um projeto, assim como fez com o Vitor Roque, conseguiu recuperar o jogador, etc. Eu acho que faz total sentido. Mas assim, gente, vamos lá, vamos colocar os pezinhos no chão, né? O Bruno Henrique recentemente eu tô falando 2 anos atrás, né? Fez a mesma coisa. O Pedro fez a mesma coisa. Jogaram na imprensa esse tipo de informação e aí o Flamengo correu e renovou o contrato dos caras pagando o que os caras queriam. Será que o Cebolinha tá cavando uma renovação de contrato no Flamengo? Ou será que de fato ele tá de saco cheio de ser reserva e ele tá buscando novos ares? A gente vai saber disso obrigatoriamente em breve, né? Porque ou o Flamengo renova com ele, ou vai correr o risco de perder o jogador de graça. Aí interessaria ao Palmeiras. De fato, é um baita de um atacante, né? Caberia muito bem no Palmeiras. E olha que legal também. Outro nome que também está sendo muito falado é o Gabriel Jesus, e eu vou te explicar porque ele pode ser um presente de Natal para o Verdão, tá? O Gabriel Jesus tem total interesse em voltar para o Palmeiras. Inclusive, recentemente ele falou que a expectativa dele de retornar para o Brasil, né? Ele só vai voltar para um time brasileiro se for o Palmeiras, né? Mas que ela se daria com um pouco mais do passar do tempo, que não seria agora. Mas o Arsenal não vai contar com ele nas próximas partidas, porque o centroavante titular é o Gyökeres e o ponta titular é o Madueke. Eles formam uma espécie de dupla de ataque lá no Arsenal, né? E o Gabriel Jesus
ele precisa desse espaço, ele tá correndo contra o tempo, porque ele tá mirando a Copa do Mundo. E aí você me diz, o Palmeiras tem como base ser uma vitrine para clubes europeus e principalmente para seleções. Se você for olhar, diversos jogadores do Palmeiras, mais de 12, né, são convocados para a seleção rotineiramente, né? Bem, uma vez que isso pode acontecer e o Palmeiras tem interesse, o Arsenal também já veio a público dizer que ok, toparia um empréstimo do jogador. Sim, Gabriel Jesus tem grandes chances de ser emprestado para o Palmeiras até o meio do ano, né, até junho, e aí posteriormente uma opção de compra para ele ficar no Verdão. Você aceitaria Gabriel Jesus de volta? Eu tô só passando a matéria do que tá acontecendo, tá? Mas, na minha opinião, aí sim, como o Henrique, né? Eu posso dizer para vocês, eu acho que o Gabriel Jesus, por mais que esteja chegando de uma lesão, né? Tem condições totais de jogar no futebol brasileiro. Ele é muito bom de bola, não é velho, um jogador de 28 anos, né? Se não me falha a memória. Cara, ele encaixaria perfeitamente aqui no Palmeiras. Minha opinião, eu prefiro pagar um pouco mais para ter um jogador que resolve do que pagar 95, 50, que seja 50 milhões no Vitão, cara, que vai ser banco. Escuta o que eu tô falando. Se o Palmeiras fizer isso, vai acabar se arrependendo. Sobre as novidades de Gerson, John Arias e nosso querido Nino, zagueiro do Zenit, né? Então, duas contratações aí, duas possibilidades de contratação de Nino e Gerson do Zenit. E eu já vou te antecipar que o Nino, por mais que ele esteja sendo especulado por muitos clubes, esquece, tá? O jogador não tem interesse em sair do Zenit, o Palmeiras não tem interesse em gastar rios de dinheiro para trazer. E eu também acho que é um jogador. Muita gente no último vídeo que eu fiz aí comentou que ele é caneludo, né? Aquele zagueiro, enfim. Eu não acho que é o caminho para o Palmeiras. Eu acho que para o sistema defensivo o Palmeiras já tem boas opções, tem bons jogadores de base e não gastaria, tá? Não acho que faz sentido. Agora, John Arias e Gerson. Vamos lá. Quando o Palmeiras inicia as negociações com o Zenit no ano passado, de outros jogadores, sondagens sobre o Wendel, por exemplo, né? O Palmeiras tem uma porta fechada no início da negociação. Com o tempo, o Zenit começou a entender que o Palmeiras é um clube formador e que isso interessa a eles. As negociações começaram a transitar de forma mais comum, com resposta. Porque uma coisa é você sondar um jogador e você não ter nem o e-mail de resposta, nem uma ligação, nada, né? Outra coisa é quando você consegue ali, por exemplo, ter um feedback e conversar com o clube, né? Pois é, o Palmeiras conseguiu abrir essa janela de negociação, vamos dizer assim, né, com o Zenit, por conta do Riquelme e Felipe, porque eles têm muito interesse no jogador. E aí o Gerson, aí ele tá surgindo como uma especulação, é bem verdade, né? Mas pelo menos agora há uma conversa. Ele não tá feliz na Rússia. Muita gente da imprensa tá colocando ele como alvo do Palmeiras, né? Vamos ver como essa situação vai desenrolar, mas eu contrataria. É o que eu tô falando, eu prefiro pagar. O Palmeiras gastou 700 milhões, né? Eu prefiro pagar 400 milhões e trazer dois, três nomes que vão resolver do que ficar esperando a janela se desenrolar e torcer por uma negociação como a do Andréas Pereira, né? Que foi meio que uma espécie de sorte ali. O valor que o Palmeiras pagou foi pequeno demais para trazer o Andréas, né? E sobre o John Arias é aquele negócio. O Wolverhampton caindo para a segunda divisão, o Arias não vai ficar. Ponto. Isso é uma afirmação. Agora, ele tem o Palmeiras como opção, ele tem Galatasaray e tem outros times da Inglaterra que também gostariam de contar com o futebol dele. O Palmeiras está monitorando. Aliás, eu acho que o Palmeiras demora muito, né, quando fica nessa fase de monitoração, de monitoramento. Mas vamos ver como é que vai finalizar essa situação, porque tem notícia sobre o GI, tá? Palmeiras tem 75% dos direitos do jogador. E o São Lourenço está querendo negociar os outros 25 por 6 milhões de reais. Minha opinião, o Palmeiras não deveria, tá? E aí eu tô falando com o máximo da minha humildade. O Palmeiras não deveria arriscar contratar o jogador, a menos que esteja planejando vendê-lo em janeiro. Porque aí você pega 100% dos direitos do jogador e vende por um valor um pouco maior ali do que os 60, 70 milhões de reais que está sendo especulado. Já tem mercado na Itália, tá? Milan, Lazio e Atalanta são times que sondaram, buscaram saber mais do jogador. Mas na boa, velho, pra mim, qualquer time que quiser o GI, o Palmeiras tem que fazer uma negociação assertiva. Primeiro para liberar a folha salarial e depois para o Gilberto poder ganhar alguns minutos em campo.
Quem também está recebendo sondagem já faz um tempo é o Facundo Torres, e o River Plate surge como interessado no jogador, você já sabe disso. River e Boca Juniors sondaram, mas a notícia que a gente tem para dar é o seguinte, ó. O Marcelo Galhardo está sendo muito cobrado na Argentina para fazer resultado. O River Plate está correndo risco de nem classificar para Libertadores, tá? E por conta disso, para essa próxima temporada, o River vai ter um faturamento, ou uma grana, né, um orçamento de 100 milhões de reais para gastar em jogadores. Ok, Facundo Torres no River Plate pode ser uma boa para o Palmeiras, tá? Ainda que o Palmeiras venda abaixo do que pagou. Pagou 70 milhões de reais nele? Na boa. Eu acho que em dados momentos a gente tem que entender que não deu certo. E eu acho que o Facundo realmente não deu certo no Palmeiras. Pode ser uma baita de uma ponte para você trazer um jogador do River que interesse. Então, de repente, a gente manda o Facundo Torres para lá, traz alguém do River, me diz nos comentários quem você gostaria de ver com a camisa do Palmeiras. Bem, e todo mundo sai feliz, né? É uma boa oportunidade. Agora, eles também querem o Aníbal Moreno, e aí eu fecharia a porta, tá? Por mais que o Aníbal Moreno tenha entregado contra o Corinthians, né? O Paulistão, e tenha feito um pênalti infantil contra o Grêmio, que basicamente acabou com as chances de título do Palmeiras no Brasileirão, eu não acho que vale a pena negociar. Acho que é um jogador que ainda tem muita lenha para queimar. O Palmeiras pode desenvolvê-lo cada vez melhor e faz sentido que fique no Palmeiras. Mas os milionários vão tentar um movimento em cima do Aníbal. A gente tem que estar esperto. Agora, e esse cara aí, hein? O Everton tá sendo especulado no Grêmio faz, ó, um bom tempo. Só que agora o Grêmio tá chegando mais firme na negociação. Pode acontecer de fato uma venda, assim como aconteceu com o Marcos Rocha. Eu acho fria. Palmeiras tem que manter o Everton, na minha opinião, tá? Não só porque ele é um bom goleiro reserva, caso aconteça alguma coisa com o Carlos Miguel, mas porque ele é um ídolo identificado com o clube e porque ele tem o time na mão. É um líder nato, tá? Agora, se isso acabar acontecendo, esse nome aqui interessa demais. Arthur. Eu assisti a partida entre Grêmio e Palmeiras, imagino que você também, e não teve um nome que chamou mais atenção no time do Grêmio do que o Arthur. Ele jogou muito contra o Palmeiras. Um motorzinho, box to box técnico, vira jogo, prende a bola. Em dados momentos parecia que ele escondia a bola em campo. Foi fantástico assistir ele jogar. Tem o DNA do Palmeiras, é tudo que o Palmeiras precisa para o meio-campo. Eu sei, ele chegou ano passado, o Grêmio vai fechar a porta. Mas se é para gastar dinheiro, ao invés de gastar 90 milhões no Ramon Sousa, gasta no Arthur. Ao invés de gastar 70 no Facundo Torres, gasta no Gerson. Entendeu? Eu acho que o Palmeiras precisa de fato trazer jogadores que vão vestir a camisa sem medo. E esse cara aqui, com certeza absoluta, não é aposta, ele daria certo no Palmeiras. Eu acho que pode dar certo, mas tudo isso depende aqui, ó. A Leila Pereira bancou o Anderson Barros, tá? Anderson Barros segue como diretor de futebol do Palmeiras, mas calma, deixa eu te explicar uma coisa. Diretor de futebol não é só responsável pelas contratações do time, ele tem inúmeras funções dentro do departamento de futebol, desde garantir, por exemplo, questões logísticas de viagem, cara, são muitas as funções. Tanto a Leila como o Abel batem muito no peito querendo que o Anderson Barros fique. Ele deve ter muita qualidade, tá? Não é à toa que os caras estão pedindo para ele ficar. Agora, do ponto de vista de negociação, eu acho que ele está se atrapalhando um pouquinho. Não sei quais são as métricas que ele tem que desenvolver dentro do clube para poder aprovar uma contratação. Tem esse detalhe também, né? Com certeza não deve ser tão simples assim. Deve ter que ter assinatura de conselheiro, não deve ser tão fácil. Mas existem algumas oportunidades de mercado que o Palmeiras está deixando passar e está perdendo. Uma vez que essa oportunidade passa, acabou. Você quer um exemplo? Carlos Vinícius, que foi para o Grêmio. O Carlos Vinícius é um centroavante matador, a gente já falou aqui muitas vezes, né, no canal. Baita de um atacante. O Grêmio não pagou mais de 50 milhões de reais nele, eu tenho certeza. O cara fez, acho que 10 gols em 10 jogos, um negócio assim, em 4 jogos, foi absurdo. E ele não era aposta. Mesma coisa o Arthur, mesma coisa o Gerson, não é aposta. O cara vai chegar e vai desenvolver um bom futebol. Eu acho que nesse sentido ele tá deixando passar. Outro cara que pode com certeza manter aqui no Palmeiras é o Abel Ferreira, né? As negociações já estão bem avançadas. De fato, tem tudo para se manter no cargo de treinador do Palmeiras. No último vídeo eu fiz
um comentário perguntando o que vocês achavam, né? E de fato, a torcida do Palmeiras está divididíssima, né? Tem uma parte que apoia o Abel Ferreira e tem uma parte da torcida que quer que ele saia. Na minha opinião, o Abel Ferreira tem que continuar no Palmeiras sim, porque ele conquistou muito, mas ele precisa parar de ser teimoso. O time precisa começar a jogar bola e assim, não dá pra aguentar um time só com chutão e cruzamento, né? Essa é a minha humilde opinião, com todo respeito. E agora no segundo bloco, esse meu amigão aqui, hein? Vocês viram o que ele falou em entrevista? Vamos lá. Dario Herrera disse que ele não expulsou o Eric Pulgar na partida contra o Palmeiras porque ele achou que a entrada não teve intensidade. Meu irmão e minha irmã, se aquela entrada do Pulgar não teve intensidade, eu não sei o que significa essa palavra. Porque o Bruno Fux saiu de campo com a perna riscada, tá? O Eric Pulgar não foi só desleal naquele lance, tá? Ele poderia ter quebrado a perna do Bruno Fux. A arbitragem do nosso amigão aqui não foi o fator principal ali para o Palmeiras não ter sido campeão da Libertadores. O Palmeiras não jogou bola, tá? Mas se o Eric Pulgar fosse expulso, como deveria ter sido, no começo da partida, o resultado poderia ter sido diferente. E aí aqui no Brasil, o que leva isso em consideração é o resultado, né? Não é a forma como jogou e etc. Resultado manda. Era para o Palmeiras ter com certeza absoluta tido um resultado diferente. E para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te trazer um dado. O aproveitamento do Palmeiras no mês de novembro é de 33% nas partidas que disputou. Você tem noção do que isso significa? Isso significa que se o Palmeiras estivesse começando o ano agora, tá? No Campeonato Brasileiro a gente estaria na zona de rebaixamento, só para você ter noção. Eu queria entender o que está acontecendo e por que esses 33% é o número que a gente está falando aqui, não faz sentido, né, gente? O que está acontecendo com o Palmeiras? Por que o Palmeiras parou de jogar bola? Deixa nos comentários a sua opinião, porque eu acho o seguinte, abdicar de um bom futebol para ter resultado faz parte. Muitos clubes no Brasil e na Europa fazem isso. Mas e quando você abdica do bom futebol, da irreverência, né, de jogar para frente, 3, 4 atacantes, para não ter o resultado? Como é que fica? Pois é. Para finalizar o vídeo, o terceiro bloco, o Palmeiras pega agora o Atlético Mineiro com 7 desfalques e de fato o Felipe Anderson está fora de combate. Provavelmente não retornará mais nessa temporada. Bem, vamos lá. Palmeiras desfalcado pegando o Atlético Mineiro. Você acredita ainda que o Palmeiras tem chance de título? Na minha opinião, cara, já foi. Tá? O Palmeiras fez o que podia fazer esse ano e agora é entregar a temporada e se planejar para ficar mais coerente para o ano que vem. Eu acho que o Palmeiras tem condição sim, tá, de desenvolver, voltar a desenvolver um bom futebol e para o ano que vem conquistar títulos, que é o que a gente espera. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Muito obrigado pelo seu carinho. Mais uma vez, o canal não para de crescer. Eu devo tudo isso a vocês. Vocês sabem o tamanho do carinho que eu tenho por esse time, por essa torcida. E eu quero, de fundo do meu coração, te fazer um pedido, tá? Se você chegou até aqui no vídeo e não conhecia o canal, senta o dedo no like, se inscreve e vem fazer parte dessa comunidade palmeirense que tá crescendo em ritmo frenético, tá bom? Muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Um forte abraço e avante palestra!